Olá, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui no nosso quarto episódio da série X-Movie 5. E hoje meu coração transborda de alegria pela oportunidade que eu tenho de ter pessoas muito bacanas no meio e que se propuseram, né? E quiseram também compartilhar e espalhar a excelência comigo, né? Toparam nesse desafio e também estão fazendo parte disso. E hoje eu estou muito feliz de estar convidando o Paulo Cruz. Ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o que seria, na visão dele, uma excelência de impacto, né? Como que a gente consegue traduzir uma estrutura de excelência operacional voltado para a geração de um impacto positivo, seja na sociedade, nas pessoas, no meio ambiente e principalmente em você mesmo. Então, Paulo, eu quero te agradecer muito, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, por compartilhar seu conhecimento, eu sou super fã e espero que a gente possa trocar uma ideia. Eu vou pedir para você se apresentar, o pessoal te conhecer, e a gente já dá sequência nas perguntas. Agradeço, Thais. É uma honra estar aqui contigo. Você sabe que eu te admiro pra caramba. Você é uma pessoa incrível. Desde que a gente se conheceu lá na empresa e aí a gente começou a ter esses projetos juntos, atuar juntos, né? Você com o teu super conhecimento nessa área e aí juntando com impacto e super ativa também, conseguiu rapidamente integrar tudo. Você já fazia isso, então foi sensacional. Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Paulo Cruz Filho, eu sou de Curitiba, no Paraná, e eu trabalho com impacto social, né, já há mais de 15 anos. Na verdade, eu tenho duas grandes paixões. A primeira é o impacto social, como que a gente pode trazer impacto e expandir impacto social e ambiental proativo em qualquer ambiente, seja numa pequena startup, seja numa grande organização, seja numa instituição pública, seja numa pequena ONG, seja num negócio social. Como que a gente pode expandir o impacto, né? De forma a estar atrelado ao negócio. Ou seja, quanto mais o negócio cresce, independente de qual ele seja, mais ele gera impacto automaticamente. Essa é a grande sacada, assim, né? E é essa onda, na verdade, que há 2 anos atrás eu falava que era a onda que já estava acontecendo, mas que ia chegar. E aí a gente viu com o Covid essa onda vir como um tsunami, porque a gente viu a explosão do interesse pelo ESG, né, o Environmental and Social Governance, então a preocupação nas grandes empresas, na governança das grandes empresas e no investimento, a questão com o impacto social positivo, então isso veio como um tsunami, agora ele não é mais a onda, ele já foi, a gente está submerso nele, então o impacto sendo considerado uma condição para as empresas, assim como qualidade assim como performance já é uma realidade. Então já chegamos, né? E aí eu sempre vim trabalhando nos últimos 10 anos também na nova onda, né? O que queria vir depois do impacto, que é justamente essa expansão de consciência que é a minha segunda paixão, que é a gente agir de forma completamente conectada com a nossa essência, com a nossa intuição, com a nossa intenção, né? E principalmente com a nossa intuição de, ok, o que vem, como que eu me coloco a serviço da evolução do todo, né? Que é um passo além do impacto. Então, hoje essas duas coisas que me movem. E sou pai de 2 crianças, né? A Julie de 3 anos e meio, o Federico tem 7 meses. E tento trazer essa visão de impacto também para dentro da família. Como é que a gente pode ser um ser humano? Como é que nós, seres humanos, podemos causar impacto? Porque é isso que vai mudar as organizações. Então, esse é um pouquinho do que eu faço e adoro fazer. Um super resumo. Então vamos começar agora fazendo as perguntas. Primeiro, assim, eu acho lindo ver você falar, eu acho incrível. Eu acho que é muita verdade e eu me apaixonei pelo movimento B desde o momento que eu conheci aqui numa empresa no Paraná. E aí isso acho que mudou a minha forma de ver os resultados que eu entrego para as empresas e que de fato eu acho que eu quero entregar de uma nova forma e acho que faz super sentido para tudo, né? Acho que é uma relação de ganho para todos os lados. E eu queria te agradecer, então vamos para as perguntas. Então, a primeira pergunta é sobre como o pessoal precisa conhecer, né, rapidamente explicar um pouquinho sobre o que é esse triplo impacto e como que ele impacta nas empresas, nas pessoas, na estrutura socioambiental.
na estrutura social. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho para as pessoas saberem do que a gente está falando aqui e um pouco da tua experiência, né? Dando aí talvez alguns exemplos, tá bom? Fica à vontade. Perfeito. Então, do que a gente está falando aqui é qualquer nível de empresa, então, desde, como eu falei, de uma pequena startup a uma grande organização, parar para olhar o negócio e refletir assim, muito bom, nós temos um bom produto, temos um processo, geramos empregos, somos éticos, e o que mais? Porque se o mundo continua indo para um caminho onde a desigualdade social aumenta, problemas ambientais aumentam, por que isso está acontecendo se tem tanta empresa consciente por aí, né? É porque justamente até hoje esteve muito separado uma coisa da outra. Então, eu tenho minha produção, eu tenho meus produtos e eu também pego parte do meu lucro ou faço ações de responsabilidade e eu faço bem e às vezes não dá nem para considerar que é valor pequeno, são valores gigantescos que são colocados e isso é maravilhoso e é justamente isso que ajuda a mitigar o problema que nós temos da economia, tá? Só que a gente chegou num ponto de inflexão que já não tem mais como. Então, assim, vários documentários mostram, né, que a gente já chegou num ponto que não tem mais como, se a gente não parar agora, não recupera mais, né? Então, como que a gente pode fazer, já que tem toda essa ação positiva, como que a gente pode, então, rever? E a revisão é justamente assim, em tudo que eu faço, desde a seleção de compra de fornecedores, a, por exemplo, uma seleção de pessoas, eu estou gerando um impacto positivo? Eu vou trazer um exemplo prático agora. Então, suponha uma empresa de tecnologia que vai contratar mais pessoas para a sua área de programação. Em vez de ela fazer um processo seletivo normal, por que não ela cria um curso de programação em alguma linguagem específica, alguma coisa que ela conheça e que ela vai precisar, né? E às vezes, quem sabe, um outro curso mais básico para pessoas, introdução à programação, e oferece o curso gratuitamente lá para 80, 100 pessoas. E dessas pessoas que ela colocar no curso, daí ela faz um processo seletivo e seleciona as melhores. E as que não forem selecionadas ganharam um curso gratuito e ela pode distribuir os currículos, por exemplo, pelos seus parceiros e até concorrentes. Então, assim, a ideia é, no que eu já faço hoje, como é que eu posso gerar mais impacto? Essa é a grande provocação. E essa é a grande tendência, né? O que a gente está falando aqui é como é que eu junto inovação, produtividade, lucratividade e resultado, e impacto, e aumento os negócios da empresa, aumento lucro, reduzo o custo e gera impacto positivo. É disso que a gente está falando. A segunda pergunta agora, como que você vê hoje as novas lideranças, ou as lideranças que se constroem num novo momento voltado para uma liderança de impacto, seja nas pessoas, seja nos processos, seja nos negócios, seja no meio ambiente. Então, eu queria saber de você, o que você acredita e que tem visto dessas empresas que têm dado certo. Um argumento só, que daí a gente trabalha um argumento só, várias coisas, mas trazendo tudo que você trouxe, um argumento importantíssimo é o seguinte, é a diferença entre, aí vamos pensar na figura do líder, ou de qualquer pessoa, entre o conteúdo que ela tem de pensamento, ou seja, aquilo que ela externaliza para fora, então, qual é a política de diversidade da empresa? Como é que a empresa gera impacto? Então, esse conteúdo do que ela está olhando, e o processo de pensamento dela, que daí a gente chama de forma de pensar ou nível de consciência, a forma de pensar da pessoa faz ela enxergar o mundo com certas lentes e exprime certos conteúdos, tá? Então, essa é uma variável. E aí, o que acontece? Eu já vou explicar, mas nós evoluímos em sociedade em várias formas de pensar predominantes. A gente começa como coletor e caçador, a gente se junta em tribos porque sozinho a gente não conseguia sobreviver. Essas tribos começam a crescer, viram grandes impérios, então vai pensando na história da humanidade, né? Império Romano, esses impérios, eles chegam num momento em que eles não mais conseguem se manter só baseado numa forma de pensar baseada na força e na lei do mais forte. Então, surge na sociedade humana, que daí chamam de era axial, uma nova forma de pensar no mundo inteiro, mesmo sem internet, que é uma forma de pensar mais absolutista, ou seja, não, espera, deve haver uma verdade absoluta que rege todos os homens, todos os seres humanos, e que permite essas pessoas viverem, nós vivemos em harmonia.
Então, é muito uma lei exterior do certo e do errado que a gente segue, né, uma lei divina ou uma lei escrita que permite a gente viver mais em harmonia. Aí surgem as leis, a ética e etc. E aí, basicamente, o desenvolvimento europeu na Idade Média, os feudos, a Igreja Católica, todo aquele período de espaço, e que, basicamente, Thaís, é a estrutura, essa estrutura hierárquica é a estrutura base da maioria das empresas hoje. É aquela estrutura dos quadradinhos, o presidente, o vice-presidente, né? Sim. E forma de pensar. Vamos falar da nossa geração, né? Dos nossos pais, principalmente, né? Generalizando, essa é a forma de pensar mais comum no mundo hoje, em número de pessoas. Então, assim, aquele pensamento que a gente chama de tradicional, tá? Eu estou destacando porque isso vai fazer parte do elemento da nossa conversa. E aí, o que surge depois, né? O que muda a sociedade naquele período é a mudança da era da Idade das Trevas, né? Do ocultar o conhecimento para o iluminismo, que daí é todo o desenvolvimento da nossa ciência que começa em 1500 e vai até hoje, né? Que é a base do nosso capitalismo hoje, que é a forma de pensar baseado no resultado, no comprovação científica, tá? O que acontece no início do século passado é uma nova forma de pensar que surge, que é uma forma de pensar plural. Ou seja, não basta a empresa produzir o melhor carro, né? A empresa vai produzir o melhor carro e quais as externalidades disso, quais as consequências. Você abre para isso. Tudo começa a ficar meio relativo. Então, entenda que esse é basicamente o nível de consciência hoje atual, mais predominante nos países nórdicos, mas que está presente em todos os países, tá? Com uma maioria da população ainda pensando de forma tradicional. Então, se a gente pensar época da Idade Média tradicional, época mais moderna do capitalismo é o moderno, e depois tem essa nova forma pós-moderna. Então, o que acontece? O líder, a geração de hoje mais nova, que tem seus 20, 30 anos, eles nasceram e foram criados num ambiente que tem esses valores mais pluralistas. Ou seja, esse tipo de pergunta que a tua amiga fez, que a tua conhecida fez, é exatamente o tipo de conteúdo que está. Só que talvez, para essa pessoa que fez a pergunta, não estou falando que é o caso, mas talvez a forma de pensar dela ainda esteja no tradicional, porque a gente evolui nesses níveis também ao longo da vida, né? Então, talvez para ela identificou que esse conteúdo da diversidade é o certo a se fazer. E ela vai defender com unhas e dentes isso e até colocar, eu não entrei na tua empresa por causa disso. Então, a gente tem que entender essa relação. Por quê? Porque quando um líder desse chega numa organização baseado nos seus valores, na crença de gerar impacto, só que ele não está aberto e vulnerável, né? Ele abre a vulnerabilidade, ele abre a percepção dele de qual é o contexto daquela empresa. A maioria dos líderes, eles estão em qual forma de pensar? E daí talvez ele venha com uma ideia que seja muito superior à ideia média da organização. E ele não pode dar um salto tão grande porque ele causa uma disrupção. Ele tem que ter a habilidade de trazer um nível um pouco acima. Entende? Então, se é uma organização tradicional, traz uma questão mais moderna de resultado para depois trazer o olhar para a sustentabilidade. Talvez aqui o impacto seja assim, vejam como o impacto ele vai ser bom para as nossas vendas. A gente vai pegar um nicho de clientes, talvez eles entendam assim, ok, aí depois você vai evoluindo. Então, o líder hoje, para responder a tua pergunta, tem que ter essa capacidade de entender o contexto que ele está entrando, entender o contexto dele, qual que é a visão de mundo dele, se ele está indo muito, vamos dizer assim, o certo é o novo e vocês estão atrasados. Então, é ter a empatia de entender, ok, qual que é essa situação, qual que é o desnível e como é que a gente traz, porque todos os níveis têm o seu benefício. E cada um consegue resolver um problema diferente. Então, o próximo nível de consciência, que vem depois desse pós-plural, é o nível que permite você olhar todos esses níveis e usá-los à medida que o contexto necessita. Então, todos têm a sua beleza e sua importância. Então, o líder ele tem que ser capaz disso, que é o que a gente chama de liderança integral hoje. Porque daí o impacto ele vem como mais um elemento que é importantíssimo e essencial, mas não como o único elemento que tem que ser visto, ou então o mais importante, porque todos são. E aí ele consegue fazer essa não é nem o equilíbrio, é a interconexão, a intersecção entre esses vários elementos. Lucratividade, produtividade, inovação e impacto. E aí gestão de pessoas, né? Paulo, então a terceira pergunta, né, nesse contexto, a gente sabe que é muito difícil, mas como que o empresário, como que o presidente, como que o diretor, como que os acionistas da empresa conseguem perceber que aquilo que eles estão fazendo no dia a dia está gerando um impacto,
né? E também está gerando algum tipo de ganho para a companhia, né? Pode ser um ganho financeiro, pode ser um ganho de marca, pode ser, enfim. É uma ótima pergunta, né? Então, assim, o primeiro elemento dessa pergunta, o primeiro elemento de resposta é o que é, o que é resultado para o gestor, para o dono da empresa, porque se o foco é um resultado puramente financeiro, qualquer coisa que se meter no meio do financeiro, seja até, por exemplo, a satisfação dos funcionários, vai ser um elemento que vai atrapalhar. Então, assim, se você quer o máximo do rendimento financeiro, e se você não tem limites, você vai, por exemplo, pode ir desde fechar um fornecedor que é extremamente barato dos países asiáticos, porque ele usa mão de obra baratíssima, enfim, né, às vezes até infantil ainda hoje, por incrível que pareça, mas você considera que você está seguindo a lei, você está comprando daquele fornecedor, está tudo certo, tá? Então aí você vai olhar para isso, tá? Então a primeira questão, eu estou falando isso porque a primeira questão é a intenção do gestor, tá? Então, para o gestor tem que fazer sentido ele olhar para algo maior do que somente o lucro, sem abrir mão desse, tá? Então, o que a gente está falando é, em vez de a empresa dar, por exemplo, sei lá, 2 milhões de lucro, ela dá 1 milhão e 800. Só que, ou num primeiro ano, por exemplo. Por quê? Porque eu estou medindo meu impacto não só pelo lucro financeiro, mas pelo impacto positivo. Mas, ao mesmo tempo, eu ajudei as pessoas. Por exemplo, a reserva, que acabou de ser comprada, né? Aquela marca de roupa. Cada roupa vendida, 4 pratos de comida, tá? Então, assim, essa é uma condição do negócio. Para poder fazer isso, é claro que eles tiveram que colocar o prato de comida como custo no início. Tá? E é um custo que vai diminuir no final o lucro, mas é o porquê a empresa existe. Depois, com a inovação dos processos, ou até com parceria, ou, enfim, você pode até transformar isso e ele não mais ser um custo de alguma maneira, né? Então, tem vários casos que empresas que fizeram inovações que depois elas acabaram virando até a expertise da empresa e gerou um novo negócio, né? Não nesse caso, mas... Então, esse é o primeiro elemento, né? Qual que é o conceito de sucesso? Por quê? Porque a grande maioria desses movimentos que estão crescendo demais com essa onda do ESG, Sistema B, Capitalismo Consciente, diversos outros, eles partem do pressuposto de que o conceito de sucesso focado 100% no rendimento do acionista já não é mais o modelo. No momento certo, quando a tua condição estiver estável, provavelmente essa porta vai se abrir. Mas se não é agora, tá tranquilo, tá tudo bem. Então, acho que esse é o primeiro elemento, né? E o segundo, aí sim, aí a gente vai, se quiser ainda insistir, aí você leva números e dados, né? Então, hoje a gente tem diversos estudos muito fortes que mostram que as empresas que têm esse enraizamento de impacto, essa preocupação socioambiental, criam laços mais fortes com fornecedores e clientes e normalmente são os últimos a serem cortados numa escassez ou algo assim. Então, numa montanha-russa. Então, esse seria um segundo ponto a ser destacado. Está comprovado que o enraizamento de impacto ele garante uma fortaleza maior dentro da organização. E aí depois é mostrar a inovação. O quanto empresas estão inovando nesse sentido, juntando aquele tripé que eu falei. Né? Impacto, inovação e resultado, lucro e produtividade. Né? Então aí a gente tem vários casos, e só para citar um aqui rapidinho, é uma empresa incrível, né? Uma construtora lá de Goiás, a New Inc., que é uma empresa B, que tem um modelo sensacional de um programa para que os funcionários, principalmente os de obra, deem ideias para reduzir custo. O tanto que a empresa consegue reduzir de custo, que ela ganha no ano, vamos supor, R$50 mil, ela duplica esse valor e faz, aí dentro do processo produtivo dela, o que sobra de material, ela tem uma própria fábrica portátil dela de tijolos ecológicos, ela usa os materiais dela, os tijolos e as próprias pessoas para fazerem casas próprias para os próprios funcionários, que são escolhidos num processo seletivo, com base na história de cada um, pelos próprios funcionários. Então, ele juntou tudo, inovação, redução de custo, produtividade, e aí acabou sendo exemplo no mundo inteiro, tá? Para outras empresas, para saber como que se faz. Então,
vai muito além, os ganhos vão muito além do financeiro, mas também incluem o financeiro, sabe? Então, são esses 3 pontos principais que eu destacaria. Obrigada, Paulo, pelas respostas. E assim, nem estava na nossa pauta, mas agora a gente batendo um papo me veio na cabeça uma pergunta. Na verdade, é uma percepção mesmo. As coisas têm mudado tão rápido e eu queria saber o que você acha, assim, em termos de geração de impacto mesmo. O que você imagina que vão ser os desafios para os próximos anos, para que a gente possa ter, de repente, um crescimento muito mais exponencial do que os times de crescimento que a gente tem hoje. Então, eu queria saber um pouquinho da tua percepção desses desafios do futuro. Olha, são vários elementos, né? Mas o que eu diria que é o mais forte de todos e que afeta tanto as pessoas quanto as organizações, zona de conforto. Eu vou explicar o porquê. Dentro desse cenário, a gente vive no mundo, o famoso mundo VUCA, né? Um mundo completamente acelerado, e você vê lá pelo gráfico de evolução das formas de pensar, não, essa velocidade não vai diminuir, essa sensação que a gente tem que a semana passa em 4 dias e meio, ela vai ser permanente e só vai reduzir mesmo, é assim, vai ser corrido para sempre mesmo. O que a gente vai ter que conseguir é conseguir navegar nessa nova velocidade da Terra, e vai ser isso mesmo. Então, e aí essa nova velocidade está trazendo muitas oportunidades, mas é óbvio, muitos desafios. Tá? Então, se você não consegue ser leve o suficiente para poder surfar a onda, tá? E você tenta manter aquele formato que você já tem, que aí tem muito da questão do ego, de manter o seu poder, manter o seu predomínio, né? Manter a sua posição. Você vai acabar, você pode ser muito forte, então a água vai estar vindo e vai ficar desviando de você, mas uma hora vai ceder, vai começar, porque o que o mundo está trazendo hoje de velocidade é muito rápido de mudança. Então, assim, se você está preso na zona de conforto, no sentido de eu estou preso na situação que eu estou hoje, eu preciso defender isso com unhas e dentes, eu acho que o Covid veio para mostrar, assim, todos os teus paradigmas foram quebrados. A principal trava é você mesmo. Não tem como, assim, porque se você se sente inflexível e você olha as tendências e você fala, putz, isso é besteira, toma cuidado. Nessa hora, foi a tua zona de conforto, teu ego falando. E as organizações fazem muito isso, principalmente pelos jogos de poder, de status, assim, que é natural. A pessoa não quer perder aquilo que ela tem. Então, esse é o desafio. Porque, assim, tem solução para tudo hoje, Thaís. Tudo. Tem inovação para tudo, né? Então, eu acho que o desafio é esse, Thaís. E no Brasil, especificamente, para fechar a pergunta, isso no mundo inteiro, mas no Brasil, especificamente, o nosso grande problema é um termo que eu vou falar em inglês e traduzir em português, que é o accountability, é a responsabilidade incondicional, que significa assumir o que você faz. O grande problema do Brasil hoje é que o nosso nível de consciência moderno, ele não está, ele é falho, no sentido de que as pessoas jogam para os outros as responsabilidades. Porque essa é a principal característica desse nível de consciência. Eu busco o melhor resultado, mas eu assumo o que eu estou fazendo. E a gente não assume em várias coisas. A gente joga, né? Então, no Brasil hoje é o maior problema. Se eu tivesse uma quantidade enorme de recurso e pudesse atuar em várias áreas, educação, para tratar alguma coisa, eu trataria essa atitude da accountability, da responsabilidade. Porque se isso for resolvido no Brasil, pode ter certeza que tem um salto grande. E isso é explicado na evolução das formas de pensar também. Então, eu diria que é esse. É muito a questão de ficar preso no ego e de não assumir. Inclusive, faz super sentido, né? E por isso até na série, quando eu comecei a fazer o primeiro vídeo foi exatamente falando sobre pessoas. Porque eu não vejo uma outra forma da gente ter ganhos, ter benefícios e ter uma estrutura de cocriação mesmo, que as coisas cresçam, se a gente não estiver envolvendo as pessoas, né? Então, faz super sentido com o que a gente está falando desde o início aqui, desde o primeiro episódio. Então, primeiro, Thaís, eu queria super agradecer pelo convite, assim, foi uma conversa maravilhosa, se desse a gente ficava a tarde inteira mesmo. Então, gente, eu queria agradecer de novo, né, a todos vocês que estão aqui assistindo. Manda esse vídeo para todo mundo, compartilhe isso na tua empresa, é um tema extremamente importante
E a gente se encontra nos próximos vídeos também com convidados. E eu espero que esteja fazendo sentido. E que a excelência esteja nas pequenas coisas, né? E que ela comece por você, né? Pela pessoa que você é, pela forma como você faz. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.